Bom, gente, 3 horas, nós combinamos essa transmissão ao vivo agora para nós falarmos sobre alguns assuntos interessantes em relação a dependências, tá? Na realidade, o que é? Nós estamos acostumados, né, a conversar sobre dependência de droga, etc., maconha, cocaína, crack, etc. Mas tem coisas que estão do nosso lado, em casa, no colégio, perto, e que a gente não costuma se preocupar e tem tanto efeito negativo quanto as drogas. Então, por isso que eu resolvi dar essa conversada rápida aqui agora, ainda mais porque nós estamos com uma sala de aula inteira assistindo a gente agora sobre esse assunto, porque foi pergunta feita por alguns alunos, tá? E não do nosso colégio em Salvador, de um dos colégios em outro estado. Então, eles estão lá e me mandaram essa pergunta: qual é o efeito no cérebro de dependência, das diversas dependências que nós temos? E a mais comum é as drogas, mas se tem algum outro tipo de dependência, algum outro tipo de coisa que aconteça que faça com que haja um efeito negativo no cérebro, trazendo prejuízo para o nosso raciocínio e coisas assim. Tem. Na realidade, tem muita coisa ruim que acontece com a gente, tá? Então é importante que a gente saiba para se proteger. O mais importante de todos é, obviamente, a dependência às drogas. A dependência às drogas, não adianta a gente ficar reclamando, etc., falando de que isso, por que isso faz mal, por que não faz, etc., que a pessoa não deve entrar no consumo de drogas, porque isso todo mundo sabe. Apenas as pessoas entram por algum motivo, não entram à toa. Então, o consumo das drogas, por exemplo, a maioria das pessoas que entram por carência afetiva. Normalmente é carência afetiva. Aí alguns dizem, não, é porque companhia, má companhia, influência dos colegas, coisas assim. Gente, quem está bem resolvido, ou seja, uma criança bem resolvida, um adolescente bem resolvido, significa um adolescente cujos pais estão sabendo manter uma relação perfeita de afeto e limite. Então, isso significa criança ou adolescente bem resolvido. Quando a pessoa está adulta, o bem resolvido já significa ela própria está bem resolvida em relação aos seus amigos, suas amizades, seu cônjuge, coisas assim. Então, o importante é, a qualquer momento da vida, nós todos estarmos bem resolvidos. Fazermos um trabalho interno para estarmos bem resolvidos conosco, para poder então estar compartilhando esse bem resolvido com outros, estarmos bem resolvidos nesse conjunto, né, de amigos, de cônjuges, etc. No caso dos pais, esse bem resolvido significa um bem resolvido ao outro. Então, fazer com que o outro esteja bem resolvido, que é o filho. E para isso a gente tem que dar afeto e limite na medida exata. Agora vamos ver uma coisa. A pergunta de vocês que estão nessa sala de aula agora, deixa eu ver se me disseram, são 28 alunos, tá? E as perguntas, infelizmente eu nem conheço a turma de vocês, que eu não fui no colégio de vocês ainda. Mas, de qualquer maneira, eu achei ótimo vocês perguntarem e a gente poder bater esse papo. Breve eu estarei aí, porque depois do Rio Grande do Sul eu vou passar aí em Minas Gerais, ok? Bom, passarei também no estado do Rio e em São Paulo. Então vamos ver o seguinte: o que acontece com a dependência à droga? No caso da dependência à droga, deixa eu mostrar para vocês aqui do Instagram. No caso da dependência à droga, aí tá. O que nós temos aí? Nós temos, reparem que aí embaixo, circulado está núcleo accumbens, amígdala cerebral e área tegmental ventral. Então, todo transtorno de substâncias e comportamentos aditivos, que são as drogas, né? Maconha, cocaína, crack, etc., faz com que haja uma falha no circuito de recompensa cerebral, que é o que traz para a gente a possibilidade de termos prazer, excitação, hiperatividade, impulsividade, dentro dos limites corretos das necessidades da nossa sobrevivência
e de uma vida saudável. Quando nós estamos consumindo uma droga qualquer, olha que eu não estou falando de droga ilícita, estou falando de todo tipo de droga, inclusive as drogas lícitas, que são risperidona, rivotril, cloridifloxetina, todo tipo de droga de medicamento controlado. Esse núcleo accumbens que vocês estão vendo aí, a amígdala e a área tegmental ventral, elas ficam reduzidas e com pouca atividade. Então o que vai acontecer? Todo prazer que a gente tem está relacionado ao consumo da droga. Gente, isso aí é terrível, lógico, né? Isso aí é triste, por quê? Você fica escravo, totalmente escravo da droga, o que é, obviamente, um problema sério. Tem gente que não está nem aí, eu estaria, porque realmente é um problema. Você ficar escravo de uma droga não é brincadeira, tá? E o que acontece? Você não vai ter vontade de fazer nada que não seja com a droga. Então, esse é um dos principais problemas. Tem uma série de outras coisas que ocorrem, uma série de outros problemas que ocorrem, consequências, né? E que são desmotivação, perda de personalidade, diversas coisas assim, né? Mas vamos agora então, que a resposta tem que ser rápida, porque eu estou tomando um tempo dessa aula de vocês aí, embora o assunto seja esse. Vamos então a outra coisa que traz essa dependência e que isso agora tem a ver com a orientação dos pais. Essa outra coisa chama-se TDAH. No caso do TDAH, o que acontece? Olha lá o núcleo accumbens de novo, olha lá a amígdala cerebral de novo, só que agora, em vez da área tegmental superior, nós temos o hipocampo. Essas três áreas, quando a pessoa desenvolve o TDAH, elas ficam reduzidas também. Então tem um atraso na maturação dessa área, que são áreas reguladoras de emoções, tá? Elas ficam menores do que nas crianças normais, ou seja, nas crianças neurotípicas, tá? Agora, por que eu estou falando isso em relação aos pais, que os pais devem saber? Infelizmente, o problema dessas áreas, a redução dessas áreas, muitas vezes ocorre por causa da educação equivocada. Sim, educação equivocada. A falta do limite com afeto corretamente, ou seja, a imposição de limite, como a gente sempre recomenda, faz com que haja uma redução mesmo dessas áreas, fazendo com que a pessoa, então, fique com efeitos negativíssimos no córtex cerebral. Você vê, são áreas que passam a fazer a pessoa não conseguir raciocinar direito. Mas olha só, nós vimos então as drogas, nós vimos o TDAH, que é exatamente a falta de limite, falta de afeto. Embora muitos cientistas, muitos pesquisadores estejam tentando demonstrar que o TDAH é genético, tem um defeito no gene que causa o TDAH, sim, eu concordo, tem um defeito no gene que causa o TDAH. Mas nós já estamos sabendo, por diversas pesquisas científicas comprovadas, né, tem milhares já, que muitos defeitos nos genes ocorrem devido à influência do ambiente. Então você vê, vamos considerar como influência do ambiente, nesse caso, a educação. Então uma educação equivocada pode alterar um gene, sim, lógico que pode. Então isso nós temos visto e é uma possibilidade. Então nós temos que tomar bastante cuidado com a educação, porque a forma de nós educarmos pode provocar um efeito de edição genética que hoje nós estamos tentando fazer artificialmente nos laboratórios, né? Mas que já é feito. Há mais de 100 anos já foi detectada uma edição genética realizada por um vírus. Lógico que os cientistas que constataram isso, eles registraram, mas eles não deram a menor importância, que eles não estavam preocupados em edição genética, eles nem sabiam o que era isso. Mas eles registraram o que aconteceu, que hoje a gente sabe, foi uma edição genética provocada por um vírus. Então, o meio ambiente pode provocar uma alteração genética e pode provocar o TDAH. Mas a educação é o principal elemento nisso. E vai provocar uma série de problemas
na mente da pessoa. Então, tanto as drogas como o desenvolvimento que não seria necessário do TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, têm efeitos colaterais e podem ser evitados. O primeiro, que é a droga, pela educação correta, ou seja, evitar que haja uma carência afetiva. E o segundo, o TDAH, por uma educação correta também, para evitar que a pessoa fique sem limite. Duas coisas básicas. Agora vamos à terceira. A terceira e última, para a gente fechar essa pergunta de vocês, os alunos dessa escola, aí de Minas Gerais, vamos ver o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. E a tela? Tá? Existe mesmo essa tal dependência à tela? Que foi essa pergunta básica que vocês me fizeram, me mandaram aqui, não foi? Algum professor de vocês, que eu não conheço também, vou conhecer agora quando eu estiver aí em novembro, tá? Eu vou passar outubro no Rio Grande do Sul e em novembro eu passo por aí. Tá? É que eu vou conhecer vocês todos. Então, o que está acontecendo? Existe sim. O professor de vocês está certo. Existe dependência à tela. A tela como? Toda vez que nós estamos de forma excessiva assistindo televisão sem parar, jogando no videogame sem parar, usando o celular nas redes sociais sem parar, nós estamos provocando um processo de estresse nas nossas redes neurais. A gente não percebe isso. A gente, na realidade, não percebe esse estresse. Porque a gente gosta tanto daquilo que está fazendo, que acha que não está tendo problema nenhum. Mas olhem o que esse estresse provoca. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram também. Tá? Olha só. Nós temos uma redução, ou seja, uma perda de tecido. Ou seja, uma redução nas redes neurais, na massa encefálica, em 3 áreas importantes. Pelo menos nessas 3 a gente já descobriu, que é o lobo frontal, o lobo estriado e a ínsula. São 3 lobos cerebrais importantíssimos. E olha o processo, a consequência disso. A consequência é que vai haver uma falha no comando e no controle de planejamento e organização em geral. Isso significa, à direita, falta de autocontrole, à esquerda, falta de empatia e falta de compaixão. Apenas pela exposição abusiva à tela. Então vocês viram, não é brincadeira. A coisa é braba, né? Então prejuízos imensos que nós estamos tendo. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Eu recomendo a todos meus amigos que têm filhos, aí os que não têm já se prepararem para quando tiverem, e também fazer com a gente, tomar cuidado com a gente, com os pais mesmo. Porque tem muito pai que está direto com esses vícios todos, né? Que a gente reduza isso e tente fazer de tudo para que nossos filhos não entrem nessa, tá? Muito importante isso. E assim nós vamos ter uma saúde tranquila, vamos estar estabilizado, com equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico perfeito e tudo tranquilo. Então são esses os 3 pontos que eu queria mostrar para vocês nesse detalhe agora, que eram só 15 minutinhos só que eu quis tomar da aula de vocês aí da escola aí em Minas. E lembrar que hoje à noite, às 9 da noite, pelo Facebook, nós estaremos então fazendo a nossa live de toda quarta-feira. Então, por enquanto ainda será pelo Facebook, porque eu não sei ainda, por acaso, no outro estúdio, a gente não consegue fazer uma live correta direto pelo YouTube. Mas em seguida estará no YouTube e a gente vai fazer o upload e no dia seguinte vai estar lá como um dos nossos vídeos, ok? Então, gente, mandem suas dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento a fazer, não só vocês da escola, mas todos os demais, mandem para mim, para eu poder responder, ou em forma de vídeo, se for uma pergunta de interesse geral, né? Ou para vocês mesmo, pessoalmente, eu respondo pelo próprio e-mail, pelo próprio WhatsApp, etc. Ok? Um forte abraço para todos vocês e até hoje à noite, 9 horas da noite, pelo Facebook, na nossa live, que hoje será sobre autismo. Nós vamos falar mais um pouco sobre autismo, mais algumas dúvidas sérias que estão chegando sobre o autismo, tá? Então esse será o nosso tema de hoje à noite.
Forte abraço para todos vocês. Até mais.